Salve, salve, trilheiros! Professor Arthur Cassiani aqui para uma aula de normas da corregedoria. Atualmente sou advogado em processo de posse no Tribunal de Justiça, então eu fiz questão de vir aqui ao Trilhante gravar uma aula feita para você, para te ajudar a entender as normas da corregedoria. Bom, por que eu preciso estudar as normas? Qual a importância das normas da corregedoria? É muito bacana que você entenda que norma de corregedoria nada mais é do que uma norma de estruturação de trabalho. Então, tão importante quanto aprender para usar no concurso é aprender para trabalhar assim que você for empossado, assim que você for empossada. Então, muito diferente de direito penal, de direito processual penal, de direito processual civil e assim sucessivamente, as normas da corregedoria, elas possuem um padrão lógico, um padrão estruturado. Pense você, enquanto empresário. Você, tendo uma empresa, não pode deixar de explicar para os seus funcionários como funciona cada um dos procedimentos. Então, as normas da corregedoria, eu gosto de comparar com um manual de trabalho. É uma cartilha de trabalho que terá na sua empresa. Você precisa explicar para o seu funcionário como acontecerá a fiscalização do trabalho dele. Imagine do ponto de vista lógico. Você iria dizer para o seu funcionário todas as fiscalizações, as datas e horários que essas fiscalizações aconteceriam? De forma nenhuma, senão você perde o propósito da fiscalização. Entenda, é lógico. Norma da corregedoria nada mais é do que uma norma lógica. Por isso, antes de tentar memorizar as normas da corregedoria, nós tentaremos entendê-las. Dessa forma, maneira lógica, concatenada, nós faremos um estudo bastante aprofundado, mas mais do que isso, com foco na sua aprovação. Mas basicamente, como estudar as normas da corregedoria? Tenho experiência para falar, porque fui um dos aprovados e consegui gabaritar as normas da corregedoria. E te digo o seguinte, nada mais é do que uma tentativa e erro de entender a lógica por trás de um mecanismo de trabalho. Como assim? Vocês se lembram que eu acabei de falar que se tratava de um manual de como trabalhar? Pois bem, para eu entender como eu devo trabalhar, eu preciso me perguntar: qual a melhor forma de realizar esse procedimento? Eu tinha em mente no momento em que eu estudava essa pergunta: como fazer com que esse procedimento seja melhor aproveitado? Portanto, a melhor forma de você conseguir estudar normas da corregedoria é se perguntando como desempenhar esse papel da melhor maneira possível. Então, eu elaborei um material repleto de perguntas e repleto de respostas. Eu estudava normas da corregedoria perguntando para as normas como desempenhar este papel melhor, como o juiz desempenhará essas funções, como o serventuário fará essa determinada diligência. Então, logo eu respondia. É basicamente um sistema de Anki, é basicamente um sistema de mapa em que eu tenho de um lado uma pergunta e de outro uma resposta. Então todo o nosso material está embasado dessa forma. Portanto, nós teremos um roteiro bastante simples a ser seguido. Iniciaremos por função correcional, iremos para os processos administrativos, iremos para os ofícios de justiça em geral e finalizaremos com o processo eletrônico, combinado? Pois bem, já dando início à nossa aula, eu te pergunto: em que consiste a função correcional? Para que serve a função correcional? Então, nós temos como grande objetivo entender que a função correcional serve para corrigir. Portanto, nós não temos como falar em correção sem falar em orientação, sem falar em reorganização, sem falar em fiscalização dos órgãos e dos serviços judiciários. A ideia é que a função correcional coloque em ordem todo o serviço em um fórum, por exemplo. Portanto, vamos entender que a correção pressupõe uma orientação, uma organização, uma reorganização, uma fiscalização. E ela acontece onde? Bom,
De forma geral, nós temos que a primeira instância é o objeto de análise mais cara, mais querida para essa função correcional. Por que a primeira instância? Porque é lá que o público bate a porta. É lá que você, cidadão, você, cidadã, fará movimentar o poder judiciário. Por isso, nós temos como a primeira instância o marco inicial da função correcional. Mas não só, nós teremos a função correcional acontecendo na polícia judiciária, nos estabelecimentos prisionais e olha o bizu, mensalmente. Vamos imaginar que estabelecimento prisional, ele reúne pessoas condenadas a guardas penitenciários, por exemplo, e só. Vocês já pensaram tanto de coisa que pode acontecer em uma penitenciária, em uma prisão, em uma carceragem, sem que as pessoas aqui de fora saibam o que é que está acontecendo? É justamente para a preservação de direitos que há uma fiscalização mensal. Vocês veem como é lógico? O juiz vai precisar ir todos os dias ao fórum, em varas ali, em ofícios, que ele não necessariamente realiza as suas funções todos os meses, ele vai precisar ir até lá? Ou é mais prudente que ele vá lá uma vez por mês, uma vez por ano, e deixe para ir uma vez por mês no sistema penitenciário? Entendam a lógica por trás da função correcional. Pois bem, e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal das normas da corregedoria, esses deveres foram atribuídos ao Poder Judiciário. Certo? Então, nós temos ali que a função correcional se trata de uma fiscalização, de uma organização, de uma reorganização, de uma tentativa de fiscalizar o Poder Judiciário. Ela acontece justamente na primeira instância, mas não só. Acontece também na Polícia Judiciária, acontece nos presídios e nos presídios mensalmente. E quem é o responsável por essa fiscalização? Em primeiro lugar, é o Corregedor-Geral de Justiça. Ele é quem manda nessas normas de correção. Mas, no limite das suas atribuições, os juízes de primeiro grau são aqueles que fazem um contato mais próximo entre as normas da corregedoria e os ofícios de justiça. Por que isso acontece? Porque os juízes de primeiro grau, eles estão lá todos os dias. É o local de trabalho deles. Por isso, tamanha responsabilidade. Certo? E então, durante essa função correcional, o que pode ser feito por parte do corregedor? Qual que é a função do corregedor na fiscalização? Em suma, são editadas ordens de serviço. E essas ordens são muito importantes, porque são elas que dizem, olha, isso aqui está errado, aquilo ali precisa mudar. E aí, nessas ordens de serviços, serão corrigidos os erros, serão sancionadas ali as eventuais infrações e, em suma, ocorrerá uma orientação e disciplina. O objetivo é entender onde está o problema para encontrar qual é a solução. E aí, pessoal, mais uma pergunta lógica. Quais são as modalidades de correção que existem? Vocês podem se perguntar, pois bem, eu tenho uma empresa, eu vou informar ao meu funcionário todos os dias e horários que eu irei fazer ali a minha fiscalização? Não! Por isso que nós temos que as correções elas são permanentes. Elas sempre vão acontecer em algum momento. E aí elas se dividem em duas espécies. Portanto, elas são permanentes e se dividem em ordinárias, ou seja, aquelas que todo mundo sabe que vai acontecer, e aquelas extraordinárias, que são pegas, são as famosas fiscalizações pegas de surpresa. E por fim temos as visitas correcionais, que também podem ser virtuais. Bom, vamos entender uma coisa. As correções ordinárias, elas precisam obrigatoriamente ocorrer por meio de um edital afixado lá no fórum. Com alguma antecedência a gente já vai entender sobre isso. Já as extraordinárias, como o próprio nome diz, são extraordinárias. Acontecem a qualquer momento. Perfeito? E aí, pessoal, quais os documentos que são gerados a partir dessas correções? Em síntese, as atas, como a gente costuma chamar, o documento que formaliza a ocorrência dessa fiscalização, elas são chamadas de atas justamente porque são atas, tá? É uma papelada, vocês que não conhecem, em que o juiz e o escrivão vão analisando ponto por ponto ali do ofício e marcando, olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui a gente vai precisar corrigir. Então são verdadeiras atas. Elas geram, para as correções ordinárias, a obrigatoriedade de envio para a Corregedoria Geral de Justiça de 60 dias. E para as correções extraordinárias, 15 dias. Vamos entender por quê? Vocês se lembram que eu falei que tudo isso aqui é lógico? Então vamos entender por quê que a correção ordinária gera 60 dias para envio e a extraordinária 15. É simples.
A ordinária tem a obrigação de analisar todo o ofício de justiça. Todos os problemas, a gente vai precisar conversar com cada servidor, vamos precisar entender o problema de cada ponto daquele ofício. Já a correção extraordinária não. Muitas vezes ela vem só para analisar um ponto em especial. Então é muito mais rápida a correção extraordinária. Pensem comigo. Há uma denúncia escrita de que determinado ofício está demorando demais para dar determinado segmento. O juiz corregedor permanente, que é o juiz corregedor de primeiro grau, vai até lá fazer uma fiscalização. Ele não vai precisar avisar ninguém. Ele vai chegar lá e falar, olha, você vai ser o meu escrivão ad hoc, vem pra cá, vem trabalhar comigo. Anota aí, vamos perguntar pro pessoal para entender o que é que tá acontecendo. E a partir daí, eles vão tirar conclusões, sugerir melhorias e enviar essa ata para a Corregedoria Geral de Justiça. Portanto, a extraordinária é rápida, a extraordinária tem um objeto muito delimitado. Então, só precisamos de 15 dias para fazer o envio dessa ata. A ordinária, muito pelo contrário, ela vai analisar todo o expediente, vai analisar todo o serviço, por isso nós teremos 60 dias para fazer o envio para a Corregedoria Geral de Justiça. Vamos lá. E quem é esse juiz corregedor permanente que eu acabei de falar para vocês? São os juízes de primeira instância, pessoal. Eles podem ser alterados, tá, por um motivo de interesse público, de conveniência da administração, sempre sob a aprovação do Conselho Superior da Magistratura e a pedido do Corregedor Geral de Justiça. A ideia é fazer com que o cargo de juiz de primeira instância ele seja um cargo de fiscal, fiscal do serviço, fiscal da lei, sob todo aquele ofício de justiça a qual é subordinado dele. Portanto, a ideia é dificultar uma movimentação desse juiz. A gente quer que ele seja o responsável por aquele serviço, mas ele pode ser alterado, como a gente acabou de estudar, tá certo? E de quanto em quanto tempo o juiz corregedor permanente ele deve realizar essas correções ordinárias? Anualmente, preferencialmente no mês de dezembro. Então, vamos pensar assim, chega no mês de dezembro, nós teremos o recesso forense, um período de suspensão do prazo processual. Tá lá no Código de Processo Civil que vocês vão ter que estudar. A partir daí, o juiz, tendo uma redução do volume de trabalho, vai aproveitar para fiscalizar todo o fórum que está sob sua alçada, tá? Então, pode ser um ofício, podem ser dois, pode ser um cartório. O importante é que no mês de dezembro ele tira o mês ali para aproveitar e fazer uma fiscalização geral. Lembrando que sistema carcerário mensalmente, combinado? E para a gente finalizar, as correções elas serão previamente anunciadas, como eu já antecipei para vocês, sim, mas só uma dessas correções será previamente anunciada, que é a correção ordinária. Terá um edital afixado no átrio do fórum com um prazo de pelo menos 15 dias de antecedência e com uma comunicação à OAB. Por que que isso acontece? Porque é justamente nesse momento em que a OAB terá à disposição os fiscais daquele espaço forense. Então a OAB terá direito de levar demandas, de levar sugestões, de imputar problemas de prerrogativa. Olha, determinado juízo não está respeitando os advogados, estamos tendo uma grande demora nesse serviço. Por isso são 15 dias para que a OAB se mobilize, para que os advogados se mobilizem, para que as associações se mobilizem e levem demandas à fiscalização. Por isso que essa fiscalização demora até 60 dias para que a ata seja enviada para a Corregedoria Geral. Deu para entender? Já a extraordinária não é assim. É algo imediato, rápido, em que a gente vai analisar um objeto. Mas para que servem essas visitas correcionais que eu antecipei para vocês? Basicamente, nós teremos ali mais algum momento na nossa próxima aula para falar sobre isso, mas basicamente o objeto é sanar um ponto em especial. Ou muitas vezes, quando o juiz acaba de tomar posse, ele precisa conhecer todo o ofício, ele precisa conhecer todo o serviço. Então, ele vai analisar qual é o funcionamento por meio de uma visita correcional, certo? Que também pode gerar ordens de serviço, pode gerar ali um pedido de mudança, de reorganização, certo? E hoje também, com o teletrabalho, nós temos a possibilidade de visitas de função correcional por meio virtual. Como? Analisando softwares e até mesmo via remota todo o andamento de um cartório digital. E hoje, com os processos digitalizados por tramitação eletrônica, a gente consegue fazer ordens de serviço por meio virtual.
todo mundo de home office, aumentando a produtividade e fazendo com que ainda o servidor tenha uma melhor qualidade de vida com menor gasto público. Então é muito interessante essa possibilidade que a norma já trouxe para nós de uma correição virtual. É isso, ficamos na próxima aula com mais questões atinentes à nossa função correcional e nos vemos já já. Bons estudos!